Bom dia, bom dia, bom dia. Beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilos? Esperar só mais um pouquinho até todo mundo chegar, tá bom? Aí a gente já começa a aula. E aí, como é que vocês estão? Soninho? Estão animados? Tá tudo certo? Como é que vocês estão hoje? Beleza? Eita, ninguém responde? Jesus! Que ânimo que é esse, moçada? Vamos lá. Pessoal, ontem nós estávamos falando de carga de capacitor, não é? Isso, se eu não me engano é isso daí. Muito bem, estávamos nós lá, é referente à página 272, tá joia? Então, lá vamos nós, página 272. Página 272. Certinho? Prontinho? Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Opa, tá chegando mais gente, hein? Tá ficando legal, a coisa tá ficando interessante agora. Agora vai. Buenos dias, Juan Pedro. Juan Pedro. Aê, tudo bem. Vamos lá então. Agora, pessoal, a gente vai ver o item 2, que é uma associação entre... Aí, o capacitor vai estar ligado em paralelo com o resistor. Então, ó, capacitor carregado. Deixa eu colocar aqui, né, para ficar bem claro isso aqui, ó. Pronto. Ah, vamos nós, então. Aí, deixa eu colocar aquela linha preta bem aqui no meio, porque senão a câmera não foca, né? Tá aqui, ó. Vamos lá. Os resistores que nós usamos ontem, pessoal, são esses aqui, ó. Um era 2 ohms, o outro 3 ohms, né? E um último aqui igual a 1 ohm. E a força eletromotriz era de 12 volts. Aí, são esses valores que nós escolhemos. Quer dizer, eu escolhi ontem, né? Professor, de onde você tirou esses valores aí? Da minha cabeça. Eu tenho uma imaginação bem fértil, viu, pessoal? Eu imagino muita coisa. Muito bem. Tá aí, então, ó. E agora nós vamos ligar em paralelo, ó, a esse resistor de 3 ohms, um capacitor. Prontinho. Pronto. Aí, desse jeito.
Pessoal, nesse caso, o capacitor já está carregado e a gente vai aprender a determinar o valor da carga elétrica que o capacitor armazena. Certinho? Bom, primeiro, tem algum caminho para a corrente elétrica aí? Tem. Esse daqui, ó, quer ver? A corrente elétrica sai pelo polo positivo do gerador e lá vai ela, ó. Tá vendo? Quando ela chega aqui, ela não vai para o capacitor, porque entre as placas do capacitor tem um isolante. O capacitor não deixa a corrente elétrica passar por ele, ou através dele, como queira. Professor, mas e se passar corrente elétrica aqui? Aí queima o capacitor, coisa que a gente não deseja, né? A gente quer que o capacitor funcione o tempo todo. Então a corrente elétrica, ela vai fazer esse caminho aqui, ó, pessoal. Aí, tá vendo? Quando chegar ali embaixo, ela vem para a esquerda, e aí ela completa o circuito, ó. Tá vendo? Sai do polo positivo do gerador e vai até o polo negativo, né? Aí é isso daí que ela faz. Muito bem. O capacitor, então, está em paralelo com o resistor de 3 ohms. Vou repetir. O capacitor está em paralelo com esse resistor de 3 ohms. O que a gente vai fazer é determinar o valor da corrente elétrica que passa por esses resistores. Como que eu vou saber se ele está carregado ou não? Ah, tá. Todas as vezes que o circuito aparecer desse jeito, quer dizer que ele está carregado. Ou seja, ele já foi ligado no circuito, já está passando a corrente elétrica por ali, ele está ligado indiretamente no gerador, quer dizer que ele está carregado. Agora, se aparecer uma chave, a gente vai ver daqui a pouco uma chave. Quando a chave está aberta, quer dizer que o capacitor está descarregado. Aí vai começar o processo de carregamento dele, tá bom? Então funciona desse jeito. Se aparecer uma chave aberta, quer dizer que ele está descarregado. É a Mariana que perguntou. Então, ó, como que eu vou saber se ele está carregado ou não? Se por acaso não tiver nenhuma chave aberta, pessoal, quer dizer que o capacitor está carregado. Agora, se tiver alguma chave aberta, como nesse caso aqui, quer ver? Ó? Vou fazer aqui. Aí, se tiver uma chave assim, ó, aí quer dizer que ele está descarregado. Tá joia? Muito bem, então. Deixa eu emendar aqui, né? Aí, prontinho. Beleza, pessoal? Agora, a gente vai determinar aquilo que dá para ser determinado, que é a corrente elétrica no que é a corrente elétrica no circuito. Ia falar no capacitor, tá errado, né? Pelo capacitor não passa corrente elétrica. Como é que a gente faz para determinar a corrente elétrica no circuito? Que é essa daqui que está de vermelho, ó. É fácil. Basta pegar a força eletromotriz e dividir pelo valor da resistência total. A resistência total, pessoal, é a resistência que a corrente elétrica enfrenta quando ela dá a volta no circuito, né? Então a gente vai poder escrever assim, ó, I igual a E sobre R total. O E vale 12 volts, que é a força eletromotriz. E o R total é a resistência enfrentada pela corrente elétrica. Esses resistores aqui, eles estão em série, ó. Você fala, ué, mas você acabou de falar, professor, que está em paralelo esse capacitor. Não, o capacitor está em paralelo com o resistor. Mas todos esses resistores são percorridos pela mesma corrente. Então, quer dizer que todos esses resistores estão em série. Quando eles estão em série, a gente soma. Então, vai ficar 2 mais 3 mais 1. Aí, com isso eu consigo determinar a corrente elétrica que passa por todos esses resistores. Vai ser 12 dividido por 6, que dá quanto? 2 amperes, ó. Aí, esse é o valor da corrente elétrica. Certinho? Achamos a corrente elétrica, pessoal. Ontem, a gente tinha associado o capacitor em série com os resistores. Aí, a corrente elétrica vai ser nula. Sempre que o capacitor estiver em série com o resistor, a corrente que passa pelos resistores será nula, né? Foi ótimo. Será nula. Muito bem. Agora, sabendo que a corrente elétrica vale 2 amperes, eu vou até colocar aqui, ó, do ladinho aqui, ó, pessoal. Aí, a corrente elétrica que passa por aqui é igual a 2 amperes. Dá para eu calcular a diferença de potencial nesse resistor, ó. Aí eu vou fazer assim, ó. U é igual a R vezes I. O R vale 3 e o I vale 2. Quanto é que é 3 vezes 2? Aí, 6 volts, ó. Esse é o valor da diferença de potencial, então, pessoal, nesse resistorzinho aqui, ó. Então, eu chego aqui, ó, e coloco, né, o valor dessa DDP. 6 volts.
O que é igual na associação em paralelo? Sim, porque esse capacitor e esse resistor, ó, eles estão associados em paralelo. Não é a tensão? Lembra? Você fala, professor, mas eles são diferentes. Não tem problema. A associação em paralelo sempre tem a mesma tensão. Pode ser de gatinho, de cachorrinho, de pessoas, de malabaristas, o que você imaginar. Está associado em paralelo, a mesma tensão para todo mundo. Então, esses 6 volts que eu tenho aqui, eu posso repetir para esse capacitor, ó. Tá vendo? Prontinho. Viu só? Agora eu calculo a carga no capacitor. Então, repare, esses 12 volts aqui, eles não vão todos para o capacitor, vão só 6 volts. E os outros 6 volts, professor? São distribuídos nesse resistor e nesse, ó. Tá? Então, eu acho o valor da carga elétrica agora no capacitor. Ah, agora dá, ó. Então, lá vai, ó. Deixa eu colocar aqui. Q igual a C vezes U. O nome dessa formulinha é QQ, lembra? A capacidade é 2 microfarad, então 2 vezes 10 a menos 6. E a DDP vale 6. Daí sai que a carga elétrica igual a 12 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou, se você preferir, 12 microcoulombs. Aí, pessoal, achamos o valor da carga elétrica, né? Certinho? Aquilo que nós queríamos fazer. Beleza? Muito bem. Isso aí, pessoal, a gente resolve dessa forma quando o capacitor já está carregado, certo? Acha DDP nos extremos dele. Como assim achar DDP? Você tem que achar DDP nesse resistor que está em paralelo com ele, mas antes você precisa achar corrente que passe por esse resistor. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que o capacitor inicialmente descarregado, para poder determinar a corrente elétrica que surge no gerador logo no momento que a gente fecha a chave. Eu vou fazer uma outra figurinha aqui do lado, ó, pessoal. Aí já dá para você tirar o print ali, né? É assim, ó. É o mesmo cara, ou seja, é o mesmo circuito. Só que agora a gente vai colocar uma chave lá. Então tá aqui, ó. Aí, ó, pessoal, ó a chave aqui, ó. Viu só? A chave está aberta agora, né? Quando a chave está aberta, pessoal, quer dizer que o capacitor ainda não está carregado. A carga elétrica nele é nula. Aqui um resistorzinho de 3 ohms, ó. E aqui um resistorzinho de 1 ohm, né? E aqui a gente tem os 12 volts, ó. Beleza? Pronto, ó. E o capacitor aqui, a capacidade é de 2 microfarad. Pronto, tá vendo? Só que a chave está aberta. Certinho? A corrente elétrica, pessoal, ela está passando aqui, ó. Tá vendo? Está circulando. E vale 2 amperes, no momento em que a chave está aberta. O problema é que quando você fecha a chave, olha só o que vai acontecer, ó. A carga elétrica do capacitor, ela é igual a 0 inicialmente. Se a gente usar aquela formulinha Q igual a C vezes U, e colocar um 0 aqui no lugar do Q, vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 a menos 6, né? Vezes o U. Aí você passa o 2 vezes 10 a menos 6 dividindo, ó o que vai acontecer, ó. A DDP nos extremos vai ser igual a 0. Aí. Essa é a diferença de potencial nos extremos do capacitor. Vai ser nula. Beleza? Então, no momento que você fecha a chave, a DDP aqui, ó, deixa eu até botar ponto A e ponto B. Aí tem um ponto A e ponto B. A DDP vai ser 0. Então, no que eu fechar a chave, aqui também é ponto A e ponto B, ó. Tá vendo? Então, a DDP nesse resistor, ela vai a 0 também. Se a DDP nesse resistor vai a 0, quer dizer que a corrente elétrica que passa aqui, ela vai ser nula. Então, pessoal, começa um outro processo chamado de processo de carga do capacitor. Vai acontecer isso aqui, ó. Vai começar a sair elétron daqui, aí, e vai vir para cá. Muda totalmente o cenário. Olha o que causa
o fato do capacitor estar descarregado e, de repente, você querer carregá-lo. Aí. Vai ficar negativa a placa de baixo e vai ficar positiva a parte de cima, ó. Tá vendo? Aí é isso aí que nós temos. Certinho? Pronto. Beleza? Agora, olha só. Sabendo que a carga no capacitor é nula e que a DDP aqui é zero, mas a gente tem a corrente elétrica, o sentido real dela, que dá para a gente calcular. Só que essa corrente elétrica, ó, que está mostrando o sentido dos elétrons, não passa por esse resistor, só passa por esse e por esse. Então, no momento que a chave for ligada, eu vou até escrever isso aqui, ó. No momento vamos escrever isso aqui, né? Que a chave for fechada, eita. As únicas resistências que funcionam, ó, são as resistências de 2 ohms e 1 ohm. A resistência de 3 ohms não funciona. Se quiser, pode até tirar ela dali. Então vai ficar E sobre R total. Só que o R total agora não é mais aquele que a gente tinha antes. Aquele que a gente tinha antes era 2 mais 3 mais 1. Como esse cara aqui não funciona, pessoal, tem que ficar claro isso, hein? No momento que eu ligo a chave, só no instante que eu ligo a chave. Essa corrente elétrica aqui é chamada de I0. Aí, que é a corrente elétrica que surge no momento que você liga a chave. Esse I0 é a corrente que passa pelo gerador, que vale 12 volts, e por esses 2 resistores, eles estão em série. 2 mais 1. Aí, resultado, a corrente elétrica, que é o I0, vai ser igual a 12 dividido por 3, que dá quanto? Aí, 4 amperes, viu só? Mas isso é só no instante em que você liga a chave, tá joia? Depois o capacitor vai se carregando e essa corrente elétrica aqui ela vai diminuindo e logo em seguida essa outra aqui que vale 2 amperes volta a assumir o papel dela que ela tinha antes. Então no momento que o capacitor está carregado, a corrente é quanto? 2 amperes, essa daqui. No momento que você liga a chave e o capacitor está descarregado, a corrente elétrica é quanto? 4 amperes. Aí, aquela lá. Professor, mas está passando corrente pelo capacitor? Não, 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 não. Não está passando corrente pelo capacitor. Está passando corrente elétrica pelo gerador com o intuito de carregar o capacitor. Professor, para que serve o capacitor mesmo? Ele armazena energia elétrica e carga elétrica, né? É utilizado, por exemplo, nas sintonias de rádios e TVs, sintonias dos celulares, tela. Como assim sintonia? Ué, lembra aquele botãozinho que você gira no rádio para sintonizar a estação? Então, aquele lá é um capacitor, através de capacitores que é feito aquilo. Sem capacitor você não consegue ter nada disso, você não consegue ter comunicação. A tela do celular é uma tela capacitiva, ou seja, quando você toca ali, você troca cargas com ela, ela é mapeada, né? Ela é quadriculada, então quando você toca ali, ela te leva para a função que você quer, certinho? É usado como filtro de corrente elétrica também nos circuitos elétricos, é usado também, pessoal, como flash de câmera fotográfica. O capacitor se carrega e depois a gente vai lá e usa a energia que ele possui para fazer com que uma lâmpada se acenda, né? E aí tem uma intensidade luminosa bem grande. Certinho? Muito bem, então. É isso daí que nós temos. Tem várias utilidades para o capacitor. Só que os capacitores, pessoal, a gente costuma estudar mais quando a gente está no ensino superior, viu? No ensino médio, ele não está sendo tão cobrado, não. Apesar da importância enorme que tem. Teclado de computador, teclado de mouse. O teclado de mouse são essas duas coisinhas aqui do lado que a gente vai lá e aperta, né? Para chegar na função. Teclado do celular, né, a tela do celular. Então você tem uma quantidade imensa de capacitores sendo utilizados. O Enem é cobrado? Então, até agora, Mariana, eles não colocaram, assim, questões, né? Uma questãozinha só que caiu, mas não foi de tela capacitiva, foi de tela resistiva. Que é aquele celular antigão que a gente tinha que apertar com força para poder chegar na posição que a gente queria, né? Cai no passe desse ano, né? Então, é a matéria que está lá, né?
Vocês já deram uma olhadinha lá no edital? Então, lá no edital tem, né? E parece que é só eletricidade mesmo dessa vez, né, pessoal? Dessa vez eles não vão cobrar mecânica, não vão cobrar nada, parece que é só eletricidade mesmo. Pelo menos o que mandaram para mim estava só a matéria de elétrica lá. Não sei se vocês olharam direitinho. Se alguém tiver ele completo, por favor, mande no meu WhatsApp aí, que eu quero dar uma conferida. Eu achei estranho, né? Nos meses, nos anteriores, eles cobraram, acho que mecânica e cobraram termologia, óptica ondulatória também, uma coisa assim, né? Vai cair, então, cai, parece que é só eletricidade, moçada. Aí, o que eu aconselho vocês a fazerem? Se por acaso vocês tiverem um tempinho, né, dá uma olhadinha. Porque nós vamos ter as provas aí, tudo certinho, simular, mas sempre dá uma olhadinha na matéria que cai no passe. Isso daí aumenta bastante a nossa nota, né? Porque é só aquela ali e é só o pessoal do terceiro ano que pode fazer, né? Aí fica 10, né? Você concorrendo só com você, aí fica legal. Muito bem. Vamos lá então, moçada? Eu vou sair aqui da frente para você tirar um print aí da tela, né? Como sempre. E aí a gente vai começar a fazer uns exercícios. A gente tem que fazer isso daqui bem devagarinho, tá, pessoal? Para a gente poder se acostumar com esse troço aí, ó. Tem uma matéria aqui que eles deram, eu até fiquei surpreso com esse negócio aqui, porque tem uma parte aqui da matéria de capacitores, gente, que é ligada ao ensino superior, viu, moçada? Não é ligado ao ensino médio, não. E o cara colocou aqui sem vergonha nenhuma na cara de fazer a gente usar. O que nós vamos fazer? Nós vamos procurar fazer aqueles que são mais simples, tá? Muito bem. Vamos lá, então. Eu vou fazer o exercício número 1 e explicar para vocês o que significa essa tal dessa constante de tempo. Depois a gente vai pular o número 1 do praticando e vai lá para o número 1 do desenvolvendo habilidades, tá? Agora, os anteriores, a gente vai ter que fazer na próxima aula, porque é um pouquinho mais longa essa outra aula, tá bom? E aí, tiraram o print aí? Beleza? Então, tá certo. Vamos lá. Apagar aqui. Apagando. Vamos lá. Exercício número 1. Quando a gente fala em circuito RC, pessoal, quer dizer circuito resistor capacitor. É isso. Só que esse RC é um produto, sabia? É um produto da resistência pela capacidade. Esse produto da resistência pela capacidade ganha um outro nome, que é chamado de constante de tempo. É isso daí, chamado de constante de tempo. Só que eu volto a repetir, essa parte a gente não vê aqui no ensino médio, é lá no ensino superior. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Pode ficar tranquilo que a gente, devagarinho, a gente consegue entender certinho. Então vamos lá. Vou colocar aqui constante de tempo. Aí, essa constante de tempo é o produto R vezes C, resistor vezes capacitor. Como ele fala constante de tempo, né, pessoal? Esse R vezes C, ele também é conhecido pelo Tzinho. É isso aqui, ó. Tzinho é igual a R vezes C. Pronto. Então, todas as vezes que ele estiver pedindo a constante de tempo, basta você multiplicar a resistência pela capacitância, pela capacidade do capacitor. Só que aí tem um detalhe. Esse resistor e esse capacitor, eles vão aparecer sempre em série, como mostra aí no exercício número 1. Então, ó, esse Tzinho quer dizer constante de tempo aí, ó, constante de tempo. A unidade no sistema internacional, lógico, é tempo, então é o segundo, né? Esse R aqui quer dizer resistência elétrica. Isso aqui todo mundo conhece, né? Qual a função do resistor mesmo? Transformar energia elétrica em térmica. Isso? Aí, quando fala assim resistência elétrica, o pessoal lembra nos vestibulares muito de chuveiros, tá, pessoal? Ah, por quê? Porque todo mundo tem um chuveiro em casa, né? Então não tem nem como reclamar, falar assim, ah, caiu uma matéria que eu nunca vi. Não tem nem como falar isso.
E o C é capacitância ou capacidade, né, do capacitor. Vou colocar aqui, ó, capacidade do capacitor. Então, se por acaso ele pedir a capacidade do capacitor, você já lembra que é o Czão, ele é dado em Faraday. Aí, ó, F, né? Certinho? Muito bem. Agora que a gente já sabe quem é quem, né? Se ele pedir a constante de tempo, deixa eu apagar aqui. Se ele pedir a constante de tempo, então a gente já consegue determinar multiplicando a resistência pela capacidade. Isso. Vamos lá então, ó. Lá vai. É o exercício número 1, então. Deixa eu colocar aqui, quem está chegando agora. Exercício número 1 da página... Página 275. Apostila 5, né, pessoal? Ah, gente, já chegou a apostila 7, se eu não me engano, hein? Ontem eu peguei lá. A gente está um pouquinho longe ainda de chegar nessa apostila 7, mas ela já está lá, sorrindo para nós. Exercício número 1 está assim. Tem 2 resistores, pessoal, que eles estão associados em série, né? Aqui. E um capacitor, logicamente, também em série com esses resistores, ó. Certinho? Pronto. É uma coisa nova essa daqui. É uma coisa que o único material que está trazendo essa matéria é esse que vocês têm na mão aí, né? De repente vai que cai em algum lugar. E tem esse capacitor aqui de 20 microfarads. Pronto, tá aí. Aí ele fala assim, considere o circuito RC da figura e determine a constante de tempo de descarregamento do capacitor, que é aquele tempo que leva o capacitor descarregar. O capacitor aqui, pessoal, ele está carregado. Só que como essa chave aqui ela está aberta, não tem como ele despejar energia nesses resistores. O resistor vai pegar a energia do capacitor e vai transformar em energia térmica, que é o flash da câmera fotográfica, lembra? O flash da câmera fotográfica é justamente isso daí. Quando você vai bater foto lá e o ambiente está escuro, o celular já dispara junto com o flash, né? Aquele clarão assim. O intervalo de tempo ele é bem pequenininho, quer ver? Isso daí é chamado de constante de tempo, né? Que seria o tempo que o capacitor leva para se descarregar. Bom, primeiro, quando eu fecho essa chave, esses 2 resistores, eles estão associados em série, pessoal. Então, eu vou poder trocar isso aqui, ó, por isso aqui, quer ver? 80 ohms e um capacitor de 20 microfarad. Pronto, ó. No que eu fechei a chave, toda a energia que o capacitor possui vai direto para o resistor. E essa energia é transformada em energia térmica, né? É perdida, vai embora. Energia elétrica que é transformada em energia térmica e geralmente energia luminosa, que é o que a gente vê no flash da câmera fotográfica. Beleza? Muito bem, então. Para eu determinar esse tempo, deixa eu fazer aqui embaixo, essa constante de tempo, né? Eu pego a resistência e multiplico pela capacidade. O R é 80 e o C é 20 microfarad. Então, ó, daqui sai que o tempo vai ser igual a R, que é 80, né? Vezes a capacidade, que é de 20 microfarad. 20 vezes 10 a menos 6. Daí sai que o tempo, para descarregar esse capacitor, é 1.600 vezes 10 a menos 6, né? Ó. Isso aqui, pessoal, eu tenho que, para sumir com esse 10 a menos 6, eu tenho que fazer a vírgula andar. Quando a vírgula não aparece, ela está atrás da última casa. Então eu tenho que fazer a vírgula andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então vai ficar assim, ó, 0,00
16 segundos, ó. Deixa eu ver se eu acertei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente, ó. É esse intervalo de tempo que leva o capacitor a descarregar. Por isso que o flash ele é muito rápido, entendeu? Você está de frente para a câmera ali, você vê só aquele clarão, puf, acabou, né? Aquela lâmpada piscando. Certinho? Então, dessa forma. A gente utiliza isso daí. É mais ou menos parecido. Sabe aquele negocinho de bicicleta? De vez em quando eu vejo o pessoal aí na rua com uma lanterninha embaixo do banco da bicicleta e outra na frente, né? Às vezes até no capacete também. E ela fica piscando. Então, aquilo ali é um capacitor que fica se carregando e descarregando. Carrega e descarrega, carrega e descarrega, carrega e descarrega em uma resistência elétrica. Aí fica aquela piscada forte, né? Aquela intensidade luminosa. Ou seja, não tem nem como você falar que você não está vendo aquilo lá. E a durabilidade é muito grande, porque a carga que ela rouba da bateria é muito pequenininha. Então ela fica carregando, descarregando, carregando, descarregando. Aí, esse é o tempo que leva para ele se descarregar. É muito grande, o intervalo de tempo é muito pequenininho, né? Por isso que a gente não pode chamar o capacitor de bateria. A bateria ela armazena uma quantidade de carga elétrica muito grande. Agora o capacitor não, armazena uma quantidade de carga elétrica muito pequenininha. A vantagem do capacitor é que ele se descarrega quase que instantaneamente, porque olha o intervalo de tempo que levou. Bem pequeno, né? Aí. Então esse aqui, pessoal, é conhecido como constante de tempo. Seria o tempo que o capacitor leva para se descarregar quando associado a um resistor dessa forma. Beleza, então? Muito bem. Vamos então para o número 1 agora, do desenvolvendo habilidades. A série verde. Pessoal, eu vou sair aqui da frente para todo mundo tirar um print, né, da tela, que sempre tem um pessoal que gosta de tirar um print aí, que está com a matéria organizadinha. Aí a gente vai fazer o número 1 do desenvolvendo habilidades. Beleza? Prontinho? Aê! Eu vou apagar aqui, ó. Apagando. Aí. Exercício 1 da série verde agora. Vou até fazer com a caneta verde. Exercício 1, desenvolvendo habilidades. DH. Pronto. Joia? Deixa eu apagar uma lâmpada aqui que eu acho que fica melhor, né? Porque tem uma lâmpada aqui que dá um reflexo. Opa, essa aqui. Aí agora acabou o reflexo, né? Aí, pessoal, nesse exercício, a coisa tá assim, quer ver? Tem um resistorzinho aqui em cima, não é isso? Um capacitorzinho embaixo do resistor, ó. Ah, então quer dizer que o capacitor está em paralelo com aquele resistor, ó. Aí. Tá vendo? E aqui embaixo tem um gerador, né? Isso. Aí, é um gerador. Às vezes, pessoal, no lugar do gerador aparece uma dupla seta aqui, ó. Não tem problema, põe um traço maior, um traço menor, um é polo positivo, outro é polo negativo, né? E aí tem as resistências, ó. Do lado de cá tem uma, do lado de lá tem outra, certinho? Vamos ver quanto é que vale cada um desses caras aqui. Ele fala que o R1 é igual ao R3 e vale 20 ohms. Vamos lá. 20 ohms aqui, né? E 20 ohms aqui, ó. Certinho? E o R2 vale 60 ohms. Então, ó, 60 ohms. Beleza? E a capacidade do capacitor é de 2 vezes 10 a menos 6 farad. Vou colocar aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 6 farad. Prontinho. Beleza? Aí, ó. São esses os valores que nós temos, né? E a diferença de potencial aqui é de 200 volts, ó. Pronto. Certinho? Aí ele quer saber, pessoal, qual a carga acumulada no capacitor. Ou seja, carga armazenada pelo capacitor, né? Como é que a gente faz para determinar a carga? Ah, é simples. Você tem que usar essa formulinha aqui, ó. Q é igual a C vezes U. Tá aí. A capacidade nós já temos, é 2 vezes 10 a menos 6. O que está faltando é a DDP no capacitor. Um erro muito comum
é a gente pensar que essa DDP é a mesma aqui no capacitor. Não é, gente. Sabe por quê? A corrente elétrica, ela tem um caminho por onde ela pode passar. Ela sai pelo polo positivo, ó. Tá vendo? E passa pelo resistor, ó, e vai embora, ó. Tá vendo? Aí. É esse o caminho que ela faz, ó. Tá vendo? Pronto, ó. Esse é o caminho que a corrente elétrica faz. Vou até botar a letra I aqui, né? Para ficar bem claro, ó. Tá vendo? Prontinho. Aí, esse é o caminho que a corrente elétrica faz. Vou fazer um 2 aqui melhor, porque esse aqui está muito junto. Né? Pronto. Aí, agora eu vou calcular o valor dessa corrente elétrica aí. Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui no chat. Vamos ver. Eles estão em série? Os resistores estão em série, Mariana. Isso é verdade. Porque, como tem um caminho para a corrente elétrica, a corrente não passa pelo capacitor, né? Mas como tem um caminho pela corrente, e essa corrente passa por todos os resistores, quer dizer que todos esses resistores estão em série. A corrente elétrica não se divide, né? É sempre a mesma, ó. Ela não está se dividindo aqui. Aí o que a gente vai fazer agora, pessoal, é determinar o valor dessa corrente elétrica. Esses resistores aí estão todos em série. Então você vai pegar a força eletromotriz e vai dividir pela resistência total. Beleza? Muito bem. Quanto é que vale o E? O E é a força eletromotriz, que vale 200, ó. E o R total? 20 mais 60 mais 20. Quanto é que dá? 100, né? Vamos botar aqui, ó, 20 mais 60 mais 20, ó. Certinho? E aí a corrente elétrica, pessoal, ela vai ter esse valor aqui, ó. 200 dividido por 100, não é? Vai dar quanto? 2 amperes. Pronto. Achamos a corrente elétrica. Professor, mas por que a gente foi achar a corrente elétrica? Ele não queria só a carga do capacitor? Então, só que a gente precisa da DDP nos extremos do capacitor para poder determinar a carga. Então, lá vamos nós, ó. Essa corrente elétrica aqui, pessoal, vou até colocar aqui, ó, ela vale 2 amperes. Por que você está marcando só ali? Porque esse capacitor está em paralelo com esse resistor, ó, tá vendo? Os dois estão em paralelo. Então, se eu determinar a tensão nesse resistor, eu posso repetir para o capacitor. Concorda? Então, deixa eu determinar a tensão aqui, ó. Vamos lá. Vamos circular isso aqui, ó, para ficar bem claro, né? Lá vai. U é igual a R vezes I, certinho? O R vale 60, lá vai. Vou botar aqui 60. E o I, pessoal, vale 2. Daí sai que a DDP igual a 120 volts, certinho? Aí achamos a diferença de potencial. Agora a gente tem que achar a carga elétrica. Essa DDP que nós achamos, que tem esse valor aqui, ó, de 120 volts, que eu vou colocar aqui, eu posso repetir para o capacitor também, ó. Aí, 120 volts. Por quê? Porque esse resistor está em paralelo com esse capacitor. Aí eu consigo determinar o valor da carga elétrica, moçada. E igual a C vezes U. Aí, a capacidade vale 2 vezes 10 a menos 6. E a diferença de potencial vale 120. Então vai ficar 240 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou 240 microcoulombs. Aí, é dessa forma, então, que a gente acha a carga armazenada pelo capacitor. Certinho? Que letra que deu? Vamos ver. Aí. Ou 2,4 vezes 10 a menos 4, né? Tem essa resposta? Tem. Letra B de bola. Pode ser 2,4 vezes 10 a menos 4. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Letra B a resposta, tá? A carga elétrica também pode ser escrita assim, ó. Faz a vírgula andar 2 casas para a esquerda. 2,4 vezes 10 a menos 4 coulombs. Pronto, letra B de Boston. Certinho? Notação científica, né, que ele escreveu. Beleza? Vamos lá. Estamos falando assim. Professor, por que você pegou 60 de resistência especificamente?
É porque funciona assim, ó, Manuela. Esse resistor está em paralelo com esse capacitor, não está? Então, se eu achar a DDP nesse resistor, eu posso repetir para esse capacitor. Tendo a DDP, ó, nesse capacitor, aí, eu calculo quem? A carga do capacitor. Então, sempre tenho que tentar ver qual é a DDP no capacitor. Só que para isso, eu precisei do resistor que está em paralelo com ele. Eu não tinha esse dado, né? É porque ele está em paralelo com o capacitor. Exatamente, Mariana. Exatamente. Você vai lá atrás de quem está em paralelo, né? Que aí você acha a DDP. Aí, tendo a DDP, você já acha o valor da carga do capacitor. Aí já fica tudo mais fácil. Beleza, moçada? Alguma pergunta a mais ou não? Dê uma olhadinha aí. Deixa eu sair aqui da frente para vocês tirarem um print, né? Moçada, pessoal do terceiro A, por favor, coloque o nome, a turma, a série e a turma. Nome, série e turma. Tá joia? Nome, série e turma. Nome, série e turma. Beleza? Tudo bem, então. Pessoal do terceiro A, coloque nome, série e turma. Pessoal do terceiro A, coloque nome, série e turma. Agora o pessoal do terceiro B. O pessoal do terceiro A já colocou? Já? Agora o pessoal do terceiro B. Coloque nome, série e turma. Beleza? Nome, série, turma. Pessoal do terceiro B também. Bom? Prontinho? Muito bem, então, moçada. Gente, deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso daí a mais ou não? Não? Então, por hoje a aula está encerrada, tá? Porque não vai dar tempo da gente ver mais nada. Próxima aula, pessoal, a gente volta nesse mesmo assunto para ver o tempo de carga e descarga de capacitor. Joia? Beleza, então? Manuela, professor, quando é capacitor, para calcular a resistência, não é o contrário dos demais, em série de vídeo, paralelo de som? É dessa forma mesmo, Manuela. É desse jeito que a gente faz. O processo de resolução na associação de capacitores é contrário ao processo de resolução na associação de resistores, né? Então, o resistor em série se resolve como capacitor em paralelo e resistor em paralelo como capacitor em série. É só inverter, né? Ah, sim, a gente somou as resistências porque os resistores ali, eles estão associados em série. Tá vendo a corrente que passa pelos resistores? É sempre a mesma, porque só tem um caminho para a corrente elétrica, né? Como a corrente não pode passar pelo capacitor, então o único caminho para ela é através dos resistores. Mas então, por que somou as resistências nesse exercício? Bom, então, porque elas estão associadas em série, né? A gente não pode mexer com resistor e capacitor ao mesmo tempo. É a mesma coisa que mexer com abobrinha e abacate. Então, mas não é capacitor? Então não deveria dividir? Então, mas quantos capacitores nós temos ali? Nós não temos uma associação de capacitores. Nós temos apenas um capacitor. Então a capacidade, ela já foi dada. Agora a resistência total não, né? A resistência total, para a gente determinar, tem que somar todos aqueles resistores. Na verdade, a gente tem que achar DDP nos terminais do capacitor. É desse cara aqui que a gente está querendo achar DDP. Só que a gente não tem como achar DDP dele, porque não veio, né, no problema. Então, primeiro eu calculo a corrente elétrica que circula nesse circuito, ó, tá vendo? Que tem um caminho para a corrente, né, que é esse aqui, ó. Achando a corrente, eu venho nesse resistor que está em paralelo e calculo a DDP nesse resistor. Então é sempre assim. Pode falar, Mariana. Entendeu, Manuela? Beleza.
Deixa eu ver aqui. Acho que a Mariana pediu um help aqui no exercício número 2, né? Lembra de eu fazer na próxima aula. Era para ter feito, Mariana, esse exercício. Era para a gente ter feito esse exercício hoje, tá? Mas não deu tempo. Mas ele é bem simplesinho também. É que tem 2 geradores. Aí você tem que fazer 20 menos 10 e dividir pela resistência total, que é 200 mais 300, né? É só isso. Aí vai ficar 10 volts dividido por 500. Aí você acha a corrente que circula aí. Certinho? Beleza. Um beijo grande para vocês então, gente. Tchau, tchau. Deixa eu correr lá no primeiro ano. Até Falou, mais. professor, até mais. Até mais, gente. Beijão para vocês. Bom fim de semana. Tudo de bom. Tchau, tchau.